Gente nova. Tem 1, 2, 3, 4 pessoas que estão assim. 4 pessoas. O que é isso aqui? Uma pessoa, como você, que um espírito entrou na vida dessa pessoa há um tempo, e por ele não saber que é um espírito, por não saber lutar, esse espírito foi se tornando forte, cada dia mais forte, cada dia mais forte, até deixar de agir ao redor dele e entrar no corpo dele. Vive dentro dele agora. Onde ele vai, esse espírito está dentro dele. Às vezes, aqui, ele está todo torto, está assim, que o espírito está incorporado aqui. O que age nele, manifestou, tomou 100% do corpo dele. Mas antes dele chegar aqui, você olhava para ele, ele estava normal. Mas dentro dele, esse espírito já estava lá dentro dele. Não foi colocado nele. E como que esse espírito se manifestava? Através dos problemas que ele vivia. Então, às vezes você vê aquela pessoa que do nada, uma coisinha assim, a pessoa tem um ataque de fúria, perde a cabeça, depois se arrepende, pede perdão, daqui a pouco ela faz de novo. Sim ou não? É incontrolável. É um espírito que está dentro dela, que em certos momentos ele se manifesta, mas não assim, que aqui ele está subjugado. Aqui ele está dominado pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, ele se manifesta, mas em forma da pessoa agressiva, violenta, para matar. Aí você vê que cada dia, eu tenho dito, o mundo está evoluindo, está ficando cada vez mais evoluído. Era para o mundo ficar cada vez melhor, sim ou não? Mas está piorando. O homem está cada vez mais cruel, mais violento. Está piorando a humanidade. O mundo melhora, a humanidade piora. Por quê? Porque esses espíritos estão cada vez mais fortes, porque cada vez as pessoas creem menos em Deus, creem na existência de Deus. Deus existe. Mas creem menos em Deus na prática e menos ainda na existência do diabo. Então ele está livre para ele fazer o que ele quer. Está compreendendo? Sabe aquela pessoa que vai no médico, por exemplo, com câncer? Aí o médico fala assim: se você tivesse chegado antes, agora já está no estágio final. Olha, não tem mais quimioterapia, não tem mais nada. Está no estágio final. Pode ir. Agora pode deixar. Obrigado. Está no estágio final. Quer dizer, passou tanto tempo que aquela doença foi tendo tempo para ir comendo a pessoa por dentro. Aí chega uma hora que não dá mais. Está compreendendo? Sim ou não? Assim é a pessoa que tem um espírito que entra e começa a cercar a vida dela. Ela vai dando tempo, porque ela não sabe o que está acontecendo. Aí chega uma hora que ele entra, aí ele possui, aí ele não vive mais ao redor colocando problema, ele passa a viver dentro da pessoa. Onde ela vai, ele está ali. E aí acontecem coisas que a pessoa depois: eu fiz isso? Como que eu fiz? Em alguns casos a pessoa não vê, não se lembra. Em outros ela se arrepende porque ela vê o que fez, sabe que fez, mas não teve controle de si. Como a pessoa que não tem controle de si, então vai se matar. É mais forte do que ela. O pensamento, a ideia de que ela vai ter paz, se mutila, é mais forte do que ela, porque ela acha que vai parar de sentir a dor da alma para sentir a dor ali do corte. Então você que não está nessa condição, você tem que lutar, você tem que colocar toda a tua força para não chegar a isso aqui. Mas ele vai vencer, como tantos outros já venceram em nome de Jesus. Mas não deixe chegar a esse ponto. Então, toda sexta-feira é um tratamento. É um tratamento espiritual. Não quebre, não falte. Faça o que nós estamos ensinando, como falei há pouco. Por exemplo, você vai sair daqui e o diabo vai usar pessoas, situações, circunstâncias para falar com você, para querer trazer de novo pensamentos. Você agora tem que dizer: não aceito mais, não quero, acabou. Ninguém pode me amar, todo mundo pode me odiar, me desprezar, me rejeitar, mas eu sei que Deus não rejeita, Deus não despreza. Então, eu não tenho ninguém, mas agora eu tenho Deus. E tem a gente, porque nós estamos lutando, orando, nós vamos acompanhar você, até você dar seu testemunho se for preciso. Amém, pessoal? Então você tem que começar a combater essas coisas, porque até você receber o
o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele quer fazer o que esse Espírito do diabo fez. O Espírito do diabo entrou. Agora quem quer entrar é o Espírito Santo. Aí onde você for, o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai estar com você. Então vai ser o inverso. O Espírito do mal provoca os problemas todos. O Espírito de Deus provoca paz, alegria, força, direção, conduz a pessoa dia a dia. Ela enfrenta problemas, mas agora com certeza, sem desespero. É o inverso. Então o primeiro passo é essa corrente. O primeiro passo é esse tratamento, sexta-feira. O segundo passo, mais importante, é o domingo, quando você vai buscar que o Espírito Santo entre na sua vida. Antes de entrar um desse, ou se já entrou, então ele vai ter que sair e agora vai vir o Espírito de Deus. Levanta a cabeça dele. Rápido, levanta a cabeça dele. Quem é você? Eu vou matar ele. Como que você age na mente dele? Dizendo que ele não é nada. Dizendo que ele não é nada. Dizendo que ele não é nada. Você fala na cabeça dele. E ele acredita? Foi sim. Quando você começa com essas vozes de que ele não é nada, e ele acredita, como que ele fica por dentro? Um lixo. Um lixo? E você, como você fica? Alegre. Alegre, mais um, consegui. Tá vendo? Quem coloca as vozes na cabeça é o diabo. Aí quando a pessoa acredita e aceita, então ela vai ficando destruída por dentro. E esse espírito vai ficando como? Cada vez mais forte. É o alimento do diabo. É o alimento. O diabo se alimenta disso, da obediência à voz dele. Você vê que, por exemplo, pessoa que faz trabalho, despacho, você vê que pode fazer um despacho gigantesco. O espírito incorporado na pessoa não come. Ele come. Fica lá, quem vai comer é o cachorro, o bêbado, o mendigo, ou vai apodrecer. Por quê? Porque ele não come, não se alimenta de comida, ele não quer a comida. Ele quer a obediência da pessoa em fazer aquilo ali, e largar ali, sabendo que vai apodrecer, ou vai um dinheiro que vai ser colocado ali, vai apodrecer. Então, o que vai acontecer? Vai apodrecer, o mendigo, não importa. Quem fez me obedeceu. Então, o que traz a força para o diabo e a escravidão é obediência. Então você não pode obedecer à voz do diabo. A voz que condena, a voz que acusa, a voz que oprime, a voz que diz que você não é nada, a voz que não deixa você esquecer do que aconteceu no passado. Você tem que resistir a essa voz. Resistindo a essa voz, você está resistindo a quem? É o que Jesus falou, resistir o diabo. Ele vai fugir de você. Então ele só tem poder sobre a vida dele e de quem está nessa condição, porque ele não sabia e vem ouvindo essa voz. Ele começando a resistir, ele perde o poder sobre a vida dele. Levanta a cabeça dele, levanta a cabeça. Qual a voz, qual o pensamento mais forte que você coloca, que mais te fortalece na vida dele? Sentimento de morte. Você faz ele pensar em morrer como? Acidente de carro. Desgraçado. Você faz ele pensar de que maneira? Se jogar debaixo do caminhão. Você faz ele pensar em se jogar. Você já tentou fazer ele se matar? Levanta a cabeça. Já. O que você já tirou dele? O que você já tirou dele? Muitas coisas. A felicidade, a alegria de viver. E como que você quer acabar com ele? Vou matá-lo com acidente. E depois que matar? Vou levar ele para o inferno. Você vai levar o quê? A alma dele. A alma? Pois que se ele, o corpo morrer, ele não descansa não? Vai para o inferno. Não acaba não? Como é que é depois da morte, se for com você? Tortura. Tortura. Para sempre. Está vendo? É o que o Senhor Jesus falou. Essa conversa de que vai dormir, vai descansar, é o diabo. Que se a pessoa morre sem Deus,
E escrava de um espírito desse, ela vai com ele para um lugar de tormento. Lá não tem como cortar, mutilar, tomar remédio, calmante, dormir. Lá não tem como. Então resista, se entregue a Deus, que você não vai ter uma vida vegetativa, você vai viver de verdade. Muitos até dizem que a gente faz isso para assustar a pessoa ficar com medo. Não é exatamente o contrário. Você tem que saber da verdade, porque quando você entrega a vida para Deus, você perde o medo de morrer. Você não tem medo mais de morrer, você não tem medo de nada, porque o Espírito de Deus em você te dá paz e segurança. Amém, pessoal? É o contrário. Mas o diabo quer que as pessoas acreditem que isso aqui é para amedrontar, para você ficar na igreja. A gente não quer membro de igreja, a gente quer você dando testemunho aqui. Você vai dar em nome de Jesus. Então você vê que a guerra é séria, tem que ser vencida aqui. O que deixa você forte na vida dela? A fraqueza dela. Que tipo de fraqueza? Quando ela se tranca no quarto. Hoje mesmo era pra morrer, ela veio pra aqui. Como que você age na mente? Que ela não é ninguém, que ela é minha. Você faz ela pensar que não é ninguém. E ela fica acreditando. Sim. Como que você fica nessa hora? Feliz. Eu faço ela pegar a faca, desgraçada, e cortar o corpo dela todinho. Ela se mutila. Como é que você está? Bem. Bem. O que você estava sentindo? O que você tinha? Eu só queria morrer, só. Queria morrer por quê? Sei lá. Não sabe nem explicar. Não, semana passada eu tentei suicídio. Fiquei uma semana internada no hospital. Uma semana internada. Tentou suicídio como? Primeiro eu tomei um veneno. Aí depois eu tomei todos os remédios que tinha. E você chegou aqui de que maneira? Desesperada, só sabe chorando. E agora? Tô bem. Tá bem? Tá leve? Tá em paz? Tô. Saiu esse medo, desespero? Uhum. Vontade de morrer? Não. Quer morrer não? Não. Tá sorrindo, já tá bem. Como é que você está? Estou bem, alegre. Estou feliz. Estou Como você estava? triste, só queria dormir. Minha mãe me arrastou para cá, me trouxe. Eu não queria vir. Não queria. Tua mãe que te arrastou. Em nome de Jesus, ela me arrastou. Quanto tempo você está assim? Mais de ano. Você chegou carregando esse peso, essa angústia. Como está agora então? Saiu tudo? Estou leve, tranquilo. Pensa em morrer ainda? Não, jamais. Tenho um filho para criar, 2. Está em paz? Tem paz. A tua vida muda a partir de agora. Nós estamos juntos. E Deus principalmente. Você vai dar testemunho aqui também. Você está abençoado em nome de Jesus. Qual o nome da senhora? Patrícia, O senhor? Célio. É a senhora que sofria? eu tinha depressão Depressão há quanto tempo? desde janeiro de 2018. Ah, começou ano passado Começou então. ano passado. Do quê? Então, a gente, do nada, a gente vivia uma vida bem, tranquila, e de repente começaram as brigas, né? E a gente não entendia o porquê. Eu comecei a sentir um ódio, uma raiva tão grande do meu marido que eu não conseguia nem olhar nos olhos dele. Sem explicação. Sem explicação. Aí ele começou a dormir na sala e eu dormia no quarto de porta trancada porque quando eu estava do lado dele eu tinha raiva e quando eu estava longe dele eu tinha medo. Eu não conseguia ficar próximo dele. E aí eu tentei o suicídio mais ou menos em fevereiro. Eu tomei várias medicações sem que ele soubesse. E aí a minha filha acordou no meio da noite e me viu passando mal e chamou o corpo de bombeiro. E o meu esposo também estava com depressão. Tanto eu quanto ele, nós estávamos com depressão. E eu não conseguia ajudá-lo pela raiva que eu tinha dele, que eu sentia uma raiva sem explicação dele. E ele também não conseguia me ajudar porque eu não conseguia ficar próximo dele. Eu não deixava com que ele ficasse próximo de mim para me ajudar. E aí eu fiquei internada 3 dias e eu só pude sair de lá com um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. E eu achei que ali o meu sofrimento ia acabar ali, porque eu ia tomar medicações, ia ter um acompanhamento com o psiquiatra e tudo ia ficar bem. Mas, na verdade, as coisas pioraram ainda mais, porque cada vez que eu ia ao psiquiatra, eu ia ia imaginando que eu ia receber alta e ele me dizia que eu estava cada vez pior. Então, o que começou com uma medicação
com um comprimido ao dia, eu já estava tomando 4 comprimidos ao dia e eu não conseguia dormir à noite de jeito nenhum. Eu ficava à noite em claro, eu só dormia com medicações. E ele começou a acompanhar a igreja pela madrugada. Ele assistia, ele me mandava, ele filmava e mandava para mim por telefone, pelo WhatsApp, falava assim: olha o que eu estou vendo aqui. Eu senti um ódio tão grande da igreja, tão grande. Eu falava: mas por que você está vendo isso? Mas eu estou vendo aqui que isso que você está sentindo, isso que a gente está tendo, isso é um demônio. Eu não aceitava que aquilo era um demônio. Eu achava que aquilo, todo mundo passava por aquela situação, mas que não era demônio. Eu não queria aceitar que aquilo era um demônio. E aí ele começou a buscar, ele começou a ir nas reuniões de domingo, através da minha cunhada, que já frequentava aqui no Solo Sagrado. Ela convidou, ele começou a ir, eu não queria ir. E depois eu comecei a ver que ele... realmente, eu comecei a ver algo diferente nele. Comecei a ver que ele não era mais a mesma pessoa. E a partir daquele momento que eu que ele começou a conversar comigo, eu comecei a baixar mais a minha guarda e ele falava para mim: olha, isso é um demônio, a gente tem que combater ele. Do jeito que a gente está, eu de um lado depressivo, me trancando, e você se trancando num quarto, a gente não vai resolver isso. Aí nós começamos a vir aqui na campanha das sextas-feiras, que era da marca a marca da cruz, e a partir daquele momento a minha vida começou a transformar, começou a ser outra vida. Aí eu comecei a vir nos cultos, nas reuniões de domingo lá no Solo, e às quartas-feiras aqui buscando o Espírito Santo. Foi quando eu vi realmente a minha vida ser transformada, e o que eu achava que era felicidade, eu vi que não era nada. Eu realmente era uma pessoa vazia. E eu só pude ver a minha vida sendo transformada quando eu deixei com que Deus entrasse na minha vida. Eu passei a seguir aquilo que é pregado aqui. Muitas pessoas acham que, como eu também imaginava, que isso aqui era uma encenação, que as pessoas que vinham aqui na frente e ficavam endemoniadas, que eram pagas. Eu não acreditava. E eu só passei a crer quando eu vi a minha vida destruída ser reerguida através da Universal. Como está agora, então? A minha vida é uma nova vida, um novo casamento, tudo se fez novo. E graças a Deus, assim, através da igreja, eu pude primeiro eu busquei a minha libertação, e através da libertação que Deus fez na minha vida, o meu casamento ele foi restaurado. Primeiro vocês deixaram de ser infelizes, encontraram a felicidade em Deus, para depois felizes entre os dois. Sim. Tudo restaurado. Tudo restaurado. Quanto tempo? De novembro para cá, a partir do... Novembro para cá. E aí tem a parte dele. Na realidade, assim, pastor, a gente fizemos 16 anos de casado, temos uma filha linda de 9 anos, e a gente achava que estávamos felizes ali, né? A gente estava com nossa casa arrumada e tudo, e começávamos a receber muitos amigos, e as coisas começaram a ficar ruins, nada dava mais certo, né? Dos nossos planos ia por água abaixo, a gente planejava, daqui a pouco não dava mais certo, até a vida financeira começou a ficar complicada, já não estava dando conta de pagar as contas, cartão de crédito já estourado e tal. E a gente éramos de uma denominação evangélica, mas a gente ia como evangélicos lá, a gente ia nos domingos, participávamos do culto, às vezes ia em alguns encontros lá na igreja, eu cheguei a fazer algum encontro de homens e tal, mas a gente não tinha aquela verdadeira presença de Deus nas nossas vidas, né? E aí começou as brigas, e passamos assim um ano de brigas, muitas brigas, ao ponto de até eu também chegar num ponto que a briga foi tão terrível, né, que eu saí de casa pensando também em fazer uma besteira, né? Mas assim, às vezes eu me pegava com Deus, tem uma Bíblia no celular, de vez em quando lia algum versículo e tal. Mas assim, eu estava naquela esperança que a gente pudesse melhorar, mas não estava, não estava ruim. Como evangélicos, como quem crê no Deus vivo, Isso. Vocês achavam normal essa situação? A gente achava que era normal, que era uma crise que a gente estava vivendo. Mas chegou num ponto que ela chegou a dar entrada nos papéis para nós nos separarmos. Ela procurou um advogado e falou: eu quero separar. E eu perguntava: mas por que você quer separar? Qual é o motivo? Não, porque eu não quero mais, não vejo mais graça no nosso casamento, o casamento acabou. Não dá mais para viver ao seu lado. E aí foi quando a gente, aos poucos, né, parece que o próprio Espírito Santo vai trabalhando,
a minha irmã, que já é aqui da Universal, falou: vou levar vocês nas sextas-feiras, tem uma reunião lá e tal. E a gente veio no começo de 2018. Assistimos algumas reuniões do pastor Alexandre. Só que parece que o diabo percebeu que a gente poderia ir para outro caminho e começou a agir. E foi assim, foi um ano de mais forte ainda, mais turbulência, mais brigas, vocês mais... pararam. Aí nós Quer paramos de dizer, ir. era para vocês estarem já há um ano Há um ano. transformados. Mas vocês pararam com o Paramos, tratamento. até as vezes que fomos no solo sagrado com você lá, a gente parou de ir. E aí a coisa desgringolou, que o ano de 2018 foi o ano de derrota na nossa vida. E era para Graças ter a sido Deus, melhor. Era para ter sido melhor. Mas agora vocês vão dar o troco. Vai Graças arrebentar a muito Deus. mais. Deus abençoe mais. Fica com Deus.